Dura coisa é recalcitrar contra os grilhões. Então, dura coisa é nós ir contra a palavra de Deus. Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação nas nossas aulas, nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. Querido, nós estamos em 2019, essa lição é da revista do quarto trimestre. Essa revista é uma revista da CPAD. Nós agora estamos na lição de número 6, que tem o título aqui, A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Nós vamos dando continuação aqui e vamos cada vez mais aprendendo sobre, né, a palavra do Senhor. E essa revista, o título dela também é O Governo Divino em Mãos Humanas, a liderança de Deus, no livro de 1º e 2º Samuel. Querido, você que está vendo aí pela primeira vez, assistindo o meu vídeo, por favor, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e fica lá por dentro de todo o nosso conteúdo. Será uma satisfação poder receber aí, né, o seu like, também o seu comentário. Por favor, né, diga de onde você está, faça aí o seu comentário. E muito obrigado pelo carinho. Desde já, o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Então, aqui nós estamos agora dando continuação. E o textuário dessa revista, ela diz aqui: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Veja só, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou a ti, para que não seja rei em Israel. Olha só, 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 23. Vamos ver aqui agora então a verdade prática. Ele diz aqui: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Dando continuação, aqui nós vemos a leitura, né, para esse estudo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 17 até o versículo 28. Essa lição de número 6, nós vamos estar vendo sobre a rejeição de Deus sobre, né, o rei Saul, que desobedeceu a palavra do Senhor. E os objetivos específicos aqui, o primeiro tópico diz aqui, definir a rebeldia. Vamos definir a rebeldia. Segundo tópico, explicar a rebeldia de Saul. E o terceiro tópico, caracterizar a liderança sem critério de Saul. Aqui na introdução nós vemos aqui, nessa lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Vamos ver. Figurativamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Oséias capítulo 4 e o versículo 16. A Bíblia mostra que há castigo divino para aquele que trilha o caminho da rebeldia. Então, há castigo divino para aquele que trilha o caminho fora da palavra do Senhor, da rebeldia. Né? Números 17, versículo 10, também no livro de Números, né, capítulo 20, o versículo 24, e em Romanos, né, capítulo 10, o versículo 21. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. É isso o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. E então ele desobedeceu a palavra do Senhor. E veja só que o livro de 1 e 2 Samuel, ele era para falar mais do rei Saul, que ele foi o primeiro rei de Israel. Mas tudo isso, o foco do livro é falando sobre o rei Davi, que é segundo o coração de Deus. Veja só, então, o ponto central aqui, o crente nascido de novo não deve praticar o pecado de rebeldia, né, de rebelião. O crente nascido de novo não pode praticar o pecado de rebelião, porque se nasceu de novo, então a velha criatura, ela tem que estar morta, né? Ela não tem mais que agir nas nossas vidas, porque agora nós que andava com os nossos pensamentos, com o nosso eu, com o nosso senhorio, agora o nosso Senhor agora é o Senhor. A nossa mente agora tem que ser a mente de Cristo, senão não nasceu a nova criatura. Agora o primeiro tópico, dando continuação, o primeiro tópico diz aqui, definição de rebeldia. E o primeiro subtópico, conceito. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência
A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. A pessoa que resiste, né, a liderança, resiste o pai, resiste o patrão, resiste a palavra de Deus, ele, né, ele resiste, opor-se, existe-se a autoridade. Então diz aqui, o ato de resistência é opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso, né? Na Bíblia há exigências constantes para o servo de Deus. Evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, ou os líderes, ou a autoridade. Então, nós temos que ser obediente. A partir do momento que você tem a mente de Cristo, que você é um cristão, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que agora é a nova criatura, porque a Bíblia diz que aquele que é a nova criatura, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que era homicida não mata mais, então assim por diante. Mas esse é para aquele que nasceu. E nascer em Cristo, isso vem da sua fé, do seu querer, né? É o único livre-arbítrio que você tem, de você servir a Deus ou não servir, de você crer ou não crer. Mas se você crer ou não crer, Deus existe. Então nós vamos aqui o segundo subtópico, o aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3:23 e Jeremias 31:22, vai falar sobre esse aspecto, né, da palavra de Deus bíblico, né, apontam a nação de Israel como os filhos rebeldes, filhas e filhos rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Então, a palavra de Deus aqui, ela aponta também, né, chamando, né, os profetas ali como filhos e filhas rebeldes, os filhos de Israel, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Então, no livro de Oséias, Israel é comparado com uma vaca rebelde, Oséias capítulo 4, versículo 16. Como assim? Porque naquele tempo também, né, as coisas mais comparadas eram as coisas mais simples da natureza, né? Igual os animais aqui, compara o povo de Israel ali, né, como vacas rebeldes. Como é que era? Naquele tempo a gente via, mora na fazenda, os meus tios, eles prendiam os gados ali, e às vezes tinha uns que não vinham para o curral, né? Então ali tinha que, eles iam atrás e tiravam até um dia, até uma semana, para poder ir atrás dessa vaca rebelde que não queria voltar ali para a pastagem, para o curral ali. Uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Veja só, portanto, o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus, as mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. Que essa aqui de todas, essa aqui também é uma das rebeldias, é uma das que mais entristece a Deus, é a adoração a outro ídolo. Não aceita a adoração a outro Deus, né? Que ele não divide a glória dele com ninguém. E não tem jeito, às vezes a gente prega, às vezes a gente fala para a pessoa, mas as pessoas sempre adoram um outro ídolo, né? Coloca outro Deus, né? Que às vezes nem está na palavra de Deus, mas como a pessoa não dá ouvido, né? Fica sendo uma pessoa rebelde, fica sendo uma pessoa que não dá ouvido, né? O que a palavra de Deus está. Muitas das vezes, muitas das pessoas, eles vão pela cultura, né? Eles vão pela a tradição que eles tinham. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, então eu vou ser assim também até morrer. Mas vai morrer desse jeito mesmo, se não se converter à palavra de Deus. E a palavra do Senhor não é você ir por cultura, por tradição, né? É você ir pela a verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor. Então, o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo. A nova criatura, ele não pode viver na rebeldia, porque dentro do seu ser há implantada uma nova natureza. Quer dizer, mesmo você estando na terra, veja só que interessante, mesmo nós estamos aqui da terra, estando em carne ainda, mas nós temos uma natureza divina, uma natureza em Cristo Jesus. Então nós temos uma nova natureza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 1 Pedro 1, 23. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela
não reine. Romanos, capítulo 6 e o versículo 12. Prosseguindo, o terceiro subtópico, o cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Ele seja, né, o líder da mocidade, que seja o líder das crianças, que seja o líder, o nosso pastor, todos. E também lá fora da igreja nós temos que obedecer os segurança, os policiais, né, os guardas de trânsito. Então nós temos que ser obedientes sobre toda a autoridade. Jamais ser insubmisso e rebelar-se. Romanos 13, versículo 1. Mas tendo como dever orar por elas também. Primeiro a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Atos capítulo 5, versículo 29. Muitas das vezes, aquele pastor não está correto ali, talvez aquela autoridade está fazendo uma coisa errada, talvez aquele líder não está seguindo direito e quer passar para a gente de acordo com aquilo que ele está vivendo. E a gente que conhece a verdade, mas nós não vamos sair também rebeliando contra ele, difamando ele nas redes sociais ou criticando. Não, nós vamos orar por ele, porque Deus é de dar a cada um aquilo o que ele plantou, não é verdade? Então, até que, por exemplo, eu gosto sempre desse versículo, que se a pessoa está dentro da igreja, se ele é um líder, se ele não é um líder, se ele é um pastor, se ele é um obreiro, e ele está fazendo as coisas erradas, enganando ali, que ele não está enganando a Deus, ele está enganando a si próprio. O que vai acontecer com ele? Vai chegar o dia que ele vai ser desmascarado, ele vai ter a condenação para ele, porque ele está fazendo as coisas incorretas e querendo que os outros seguem ele. Olha só, nós vamos orar por ele, nós não vamos desobedecer, mas nós vamos estar orando por ele, mas nós vamos praticar o que é certo. Diz aqui, em Salmo capítulo 1, e o versículo 7 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Então, se esse obreiro, se essa pessoa, esse líder, está usando de engano, ele não vai ficar muito tempo na liderança, ele não vai ficar muito tempo na casa do Senhor. Então, o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Aqui está falando o Senhor, a palavra do Senhor. Então, aquele que profere mentira, aquele que vai enganando, vai chegar um momento que ele vai sumir, ele não vai existir mais, porque Deus, ninguém engana. Então, mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar ataques com palavras indecorosas. Veja só, montins e oposições em redes sociais, que é isso, né, que muitos fazem quando ali não agrada a qualquer coisa, sai falando nas redes sociais. Muitas das vezes a pessoa fala até de si mesmo, né? O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para ser lançados no fogo. Mesmo assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Tá vendo? Lá em Daniel, a Bíblia fala lá daqueles 3 moços, que eram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam sendo preparados para ser lançados na fornalha de fogo, mas eles, calados, não responderam, não levantaram palavrões, porque era para xingar, era para falar qualquer coisa, mas eles não falaram. Eles confiaram no Deus que servia. E olha só, Daniel capítulo 3, versículos 16 e 17. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que isso depende também a sua vida espiritual. Mateus 12, versículo 37. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. Nós vamos ver aqui agora. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Então, queridos, vendo aqui a síntese do tópico, o resumo do tópico 1, ele fala que a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. Como assim? A pessoa resiste tudo aquilo que é a verdade.
a palavra de Deus. Muitas das vezes você está pregando para a pessoa a verdade, mas ele não aceita, ele resiste. Então, a única coisa que nós podemos fazer é orar por essas pessoas. Olha só, a Bíblia fala de um caso de dois moços aqui, que na época eles resistiram a Moisés. Moisés pregava, né, o que Deus ia libertar o povo e que ele estava ali na liderança do povo, mas esses moços, eles queriam também tomar a liderança, eles achavam que Deus poderia também fazer através deles a mesma obra que ia usar para Moisés, mas isso eles não aceitavam que só Moisés fosse o líder. Aqui fala que em 2 Timóteo, Paulo refere sobre esses moços aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, acompanha aí, veja só, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repóbrios quanto à fé. Então, esses dois homens aqui, eles me trazem muita observação dessas pessoas que nós estamos pregando a palavra de Deus para ele, que nós estamos falando para ele, mas ele tem os próprios pensamentos deles. Eu sigo assim, cada qual siga sua religião, siga seu... Tudo bem, só que naquele dia, querido, não vai ter como você resistir. Você pode resistir agora você pode colocar sua religião, pode colocar sua cultura, colocar seus hábitos, seus costumes, né, o que você quiser fazer, porque agora você pode. Mas naquele dia do Senhor, você não vai ter como, né? E por isso o Senhor manda essa palavra, para você não resistir à palavra do Senhor, resistir à verdade, porque essa é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, está aqui na palavra do Senhor. Então essas pessoas são as pessoas que resistem. Aqueles moços resistiam à verdade, Moisés pregando para eles e eles resistindo, e nós pregando muitas vezes para a pessoa resistindo, às vezes um parente, às vezes até um irmão, às vezes uma pessoa muito próspera, às vezes uma pessoa bem simples, mas resiste à verdade. Dando sequência ao segundo tópico, a rebeldia de Saul. E o primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Nós vemos aqui que Saul não cumpria com a ordem divina, era presunçoso, né? Era orgulhoso. Queridos, nós vemos aqui de todos os pecados, diz que o pecado mais horrível, o pecado dos piores de todos. Todos os pecados são ruins, mas os piores é o orgulho. Porque o orgulho, ele é que faz com que a pessoa não se converta, faz com que a pessoa não dê ouvido à palavra de Deus e resiste. Então, o orgulho foi o que transformou Lúcifer em inimigo de Deus, porque ele queria ser igual a Deus. Então, não tem como nós bater de frente com Deus, não tem. Nós temos que ser submisso ao nosso Senhor, à palavra do Senhor. Então, quando a pessoa sábia, quando ele ouve a palavra do Senhor, ele se curva para ouvir a palavra do Senhor. Veja só que Paulo, ele era Saulo e ele perseguia a igreja do Senhor. E um dia o Senhor Jesus apareceu para ele em um clarão, a Bíblia diz que ele caiu, ficou cego, e ali o Senhor, ele disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ouviu e falou assim: quem é, Senhor? E o Senhor falou: sou eu a quem tu persegue. Olha só, aí o Senhor Jesus, ele disse para Paulo, o nome dele era Saulo, depois que foi chamado de Paulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os grilhões. Então, dura coisa é nós ir contra a palavra de Deus, é contra nós ir contra a verdade de Deus. Então, queridos, nós dando sequência aqui, né? Então, o orgulho é um dos maiores, porque ele cobre todos, ele fecha todos os outros. Não tem como você chegar e pregar para a pessoa orgulhosa, porque ele quer saber mais do que Deus. Parece que foi ele que escreveu a Bíblia. Então, aqui é o primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Êxodo capítulo 17, versículo 8 e 13. Os amalequitas, quando o povo saiu do Egito, a primeira batalha que teve foi contra os amalequitas, que era neto de Jacó.
e eles se rebeliaram, e o povo de Israel tinha que passar naquela estrada ali, naquela região, naquela fazenda deles, assim, vamos dizer assim, e eles não aceitaram passar o gado, não aceitaram beber da água deles ali, e então, e Deus, como eles tinham se rebeliado, Deus mandou com que o rei Saul exterminasse. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 18, tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino, por isso mesmo que eles se rebeliaram contra o Senhor e o Senhor ia exterminar. E essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Querido, não tem como nós ir contra a verdade do Senhor, não tem como nós ir contra os exércitos do Senhor. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado depois, né? Porque muitas das vezes ali nas guerras que eles tinham, então eles saqueavam aqueles mantimentos, pois não tratava-se de uma guerra qualquer, porque o que não poderia ser queimado, como ouro, prata e ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Então tudo aquilo ali que não poderia ser queimado, que era para queimar tudo, que era para exterminar, era para ser consagrado ao Senhor. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Veja só, os amalequitas também, quando eles saem de lá, eles desobedeceram à ordem divina. E agora chega, tem um julgamento para eles. E o rei Saul também agora era para exterminar. Ele também, o rei Saul, recebeu uma ordem divina que era para exterminar. E ele não fez isso. Juntamente com 200 mil homens de 11 tribos e outras 10 mil de Judá, lançou a batalha, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. Viu o que o rei Saul fez? Em vez de ele exterminar tudo que o Senhor mandou, que era a verdade do Senhor, eles ainda deixou o rei Agag vivo e muitos dos animais. Então ali o Senhor se irou contra o rei Saul, que foi essa desobediência. E muitas das vezes nós aceitamos Jesus e nós vemos agora para a verdade, para a luz, e nós queremos trazer o nosso ídolo, trazer o nosso santinho, trazer o nosso cigarro, trazer a nossa... vou beber só uma bebidinha aqui, a nossa roupa escandalosa, e muitas das coisas nós queremos trazer agora para a luz. Queridos, só que quando nós estávamos lá nas trevas, nós não via essas coisas não eram apresentadas, mas depois que nós vem para a luz, a luz mostra, né, o que está de errado em nós. Então, não era para trazer, não era para ficar nada, deixa tudo isso lá. Quando você vir para a verdade, deixa os ídolos, deixa a idolatria, deixa a feitiçaria e vem agora para a verdade, porque agora nós estamos diante, né, do nosso Deus. Ele é que é o nosso guia, ele é que é o nosso protetor, é o nosso bloqueio, é o nosso, como diz lá no Salmo de 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora você vai descansar no Senhor, deixa tudo isso e vem. Então, o rei Saul não, ele deixou ainda vivo o rei Agag. O rei, o que aconteceu? Ainda um dos amalequitas, lá na frente, veja só, foi quem ainda falou que matou o rei Saul. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado o rei Saul. Aqui em 2 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 10, você vai ver que um dos amalequitas foi o que matou o rei Saul. Muitas das vezes você traz esses vícios, você traz essa idolatria, e aí você traz essas coisas, e lá na frente vai atrapalhar o seu filho, vai atrapalhar a sua família, vai atrapalhar seu filho estudar, vai atrapalhar seu filho crer na palavra do Senhor, vai atrapalhar tudo. Então tem que exterminar. Nós temos que chegar aqui, né, limpo para o Senhor. Segundo o subtópico aqui, Deus se arrependeu em relação ao rei Saul. Deus, ele se arrependeu, uma certa vez, de ter feito o homem, né, de ter criado o homem, porque Adão pecou. Então ali Deus se arrepende de ter feito o homem. E agora aqui Deus arrependeu em relação ao rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul, ele foi concebido por Deus, porque o povo pediu, Deus então concebeu. Agora o rei Saul era para governar, ser rei sobre Israel, mas era para ser rei de acordo com o Senhor, com a palavra do Senhor, andar de acordo com a lei e os profetas,
Mas o rei Saul, ele pegou os costumes dos outros reis do mundo, porque os reis do mundo, eles vivem para esse reino aqui, para viver aqui na terra. E o reino que o rei Saul estava na mão agora é para preparar o povo para ir para o céu. Era para preparar o povo para o reino do céu, para o reino do Senhor. Sempre Jesus dizia para os seus discípulos, o meu reino é desse mundo, daqui eu não sou. Então, nós estamos em um reino que não é desse mundo, querido. Então, quando nós aceitamos Jesus, então, o nosso reino, para onde nós vamos, não é desse mundo. Não é desse mundo. Então o rei Saul, ele pegou os costumes desse rei do mundo e começou a pecar. Tanto ele, como fez a nação de Israel pecar contra a verdade, contra o Senhor. Segundo subtópico, Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. Tá vendo? Deus concedeu agora o rei Saul, deu toda a autoridade para ele, e agora o rei Saul deixou de seguir e executar a vontade do Senhor. Quer dizer, que está fazendo a vontade do povo e a vontade do mundo. Muitas das vezes nós aceitamos o Senhor e aí nós queremos praticar a vontade do mundo. Não, querido, agora nós vamos praticar a vontade do Senhor. Nós não somos mais nossos, nós somos agora do Senhor. E Saul deixou de seguir e executar a vontade de Deus, e a palavra arrepender-se, oriunda do hebraico Nasham, significa sentir profundamente, lamentar, referindo à pessoa de Deus. Essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo, porque ele estava no pecado e Deus não ia deixar com que ele ia continuar dirigindo o seu povo. Mesmo assim, quando nós aceitamos Jesus e nós vivemos no pecado, você não vai conseguir muito além, né? Não vai conseguir muito longe, porque o salário do pecado é a morte. Então aí nós porque o pecado nos mata, né? Por isso, por meio de Samuel, ele rejeitou a desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel, atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas em obediência do ser humano à sua palavra. Então, queridos, Deus, ele não quer do homem sacrifício. Ele não quer que você saia daí. Tem pessoas que pegam uma imagem de escultura e andam aí muitos quilômetros com essa imagem de escultura, fazendo um sacrifício. Tem pessoas que acendem uma vela e faz ali um sacrifício. Tem pessoas que adoram um ídolo, né, que faz uma oferenda ali para o ídolo. Deus não quer sacrifício. E outras pessoas também, eles vão para o monte, né, e fica ali, né, e adorando ali, fazendo tanta coisa, mas Deus não quer sacrifício. O que Deus quer de você é que obedecemos a palavra do Senhor. Queridos, será que é difícil nós entender isso? Será que é difícil nós entender que Deus não quer sacrifício? Se você pegar e for muitas das vezes as pessoas vão para lugares distantes, né, fazendo sacrifício em caminhada, descalço, de pé, ajoelhado em cima de pedra, sabe? Tem gente que faz tanta coisa, coloca uma imagem, sabe? Coloca um rosário, faz tanta coisa, queridos. E olha só, não é isso que Deus quer. Deus quer a obediência à palavra dele. Muitas pessoas pegam um rosário, ficam lendo o rosário ali, mas não lê a Bíblia. Quer dizer, desobediente, está desobedecendo. Não é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício seu. Deus quer que você obedeça. Muitas das vezes a pessoa lê a Bíblia 40, 30 vezes, fica em oração, em jejum, né, e jejuando aí o tempo todo. Tem pessoas que até morrem de tanto jejuar, mas não obedece à palavra do Senhor. Não obedece à luz da palavra do Senhor. Outros fazem tanto sacrifício, né, com ídolos, né, fica, como diz, rapa a cabeça, outro deixa a barba crescer. Muitas das coisas, querido, muitas das coisas. Outros fazem comida, entrega para os mendigos na rua, sabe? E aí ele acha que ele está agradando o Senhor. Não, Deus não agrada o sacrifício. Deus agrada que você obedeça a palavra dele. Não é ruim você fazer
o bem para as pessoas. Não, você fez o bem e está feito. Agora nós estamos falando em termos de salvação, de agradar ao Senhor. É obedecer a palavra do Senhor. Que se você, o apóstolo Paulo ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério, toda a ciência, toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse tudo que eu tinha para sustentar os pobres, né, tá vendo? E entregasse meu corpo a ser queimado, não tivesse amor, nada adiantaria. Porque tem que ter o amor. O amor, ele supera todas as coisas. Então, tudo que você fizer, se você queimar o seu corpo, se você der tudo que tem para os outros, mas você não obedecer a palavra do Senhor, vai adiantar de quê? Porque Deus não está procurando pessoas para fazer sacrifício. Ele já falou que o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. O que Ele quer agora é que você obedeça a palavra dEle. E aí, depois que você obedecer a palavra, tudo bem. Aí você vai fazer as coisas, mas de acordo com a palavra do Senhor. Tem pessoas que fazem tanto sacrifício, mas se você vai falar da palavra, ele não aceita, ele não vem para a palavra. Então essas coisas, né, a desobediência, a teimosia, a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. Aí se atrai a ira de Deus para a pessoa. Tem muitas pessoas que pensam que ele está sendo bem sucedido, porque ele administra bem, né, e Deus concedeu para ele, ele acha que ele está com a salvação, ele acha que está agradando a Deus. Não, você só agrada a Deus quando você ama a palavra de Deus, quando você observa e crê na palavra do Senhor. Então, diz aqui, o prazer de Deus não está em sacrifício, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Tá vendo? Olha aqui, mais do que o belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Salmos de número 50, versículo 13 e 14. Então aqui ficou, né, que Deus ele não quer sacrifício. O rei Saul fazendo sacrifício ali e desobedecendo a palavra do Senhor. Então, terceiro subtópico. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Vemos aqui. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. É como se a pessoa estivesse adivinhando. Uma atitude obstinada e teimosa. É uma teimosia quando a pessoa faz uma adivinhação. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Por exemplo, você jogar no jogo, você está lançando sorte. Né? Você pode ganhar ou não ganhar. E aí? Então aí você está lançando sorte. Você joga na Mega Sena, você joga nisso, você está lançando sorte. Então, querido, às vezes a pessoa faz tanta promessa, quando eu ganhar, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar isso, vou ajudar a igreja, vou ajudar... Não faz nada, nem para a igreja ele não vai mais. Que porfiar é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, demonstrando na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que a expressão fala de apostasias. São apostasias. Pessoas vão ler na Bíblia muitas das vezes e começa a ficar apóstata. Né? Ele não vai pela verdade, ele não obedece a palavra. E nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifício a Deus quando quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Então, não agrada a Deus. Qualquer sacrifício que você faz, saindo fora da vontade de Deus, não agrada a Deus. É como se você está encontrando, quando você não obedece a palavra do Senhor, faz algum sacrifício, é como se você está encontrando algo acima de Deus que venha te ajudar, né? Que venha te confortar, que venha te promover. Né? Quem age assim, coloca a sua vontade no lugar da de Deus. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. Aí, a pessoa que conseguiu algo que ele não creu que foi da parte de Deus, ele começa a colocar outras coisas além de Deus. Né? Muitas pessoas começam a colocar Maria como se fosse a salvadora, outras pessoas começam a colocar Santo Antônio, São José, né, como se fosse que tinha arrumado aquele emprego, que tinha dado aquela saúde, que tinha feito aquela coisa. Então, quer dizer, pegou aquela pessoa e colocou acima da glória de Deus. Isso, querido, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Porque não há nada acima de Deus. Acima de Deus não há nada. É Deus acima de todas as coisas. Então, querido, então fica aqui. Nada, Deus não divide a glória dele com ninguém.
A insolência. Aí, quando a pessoa usa uma adivinhação, quando a pessoa usa uma sorte, então, que ele consegue, ele coloca acima de Deus. Nem precisei de Deus para isso, não. Eu tive sorte. Foi o que aconteceu com o rei Saul, desobedecendo a Deus, né? A insolência, a arrogância de Saul revela a tentativa dele impor no lugar de Deus. Ele se colocou até no lugar de Deus. Teve uma certa vez que ele foi oferecer sacrifício no lugar do profeta, porque ele achava que ele poderia fazer todas as coisas. E era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Isaías capítulo 42 e versículo 8. Tá, você pode ir com a sua arrogância, com o seu orgulho, até onde você quiser ir. Só que vai chegar um dia que você vai ter que morrer, você vai ter que passar dessa vida para outra. E daí? E daí, quem vai poder fazer alguma coisa? Então, de fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Diante da palavra de Deus, quem tem que me render sou eu, diz Lutero. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Então, tem muitas coisas que você não vai fazer diante da ordem do Senhor. A certa vez nós vemos aquele moço lá, por nome de Jefté, ele saiu para a batalha e ele fez um sacrifício. E ele falou que quando ele voltasse da batalha, se ele ganhasse a guerra, quando ele voltasse, a primeira coisa que ele encontrasse, ele ia sacrificar o Senhor. E ele foi para a guerra. E fez um sacrifício, né, precipitado. E quando ele voltou da guerra, quem encontrou? A filha dele. E agora? E agora, meu querido? Então, por isso que tudo tem que ser pela vontade do Senhor. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, a rebeldia de Saul era caracterizada pela sua desobediência à ordem divina. Então, não podemos desobedecer à ordem divina. E nós só conhecemos isso através da palavra de Deus. Terceiro tópico, Saul, um líder sem critérios. Primeiro tópico, não sabia esperar. O rei Saul, ele não sabia esperar. Isso é a pessoa que não descansou no Senhor, que não esperou no Senhor, não colocou a sua confiança em Deus. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele era impaciente, né? Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Infelizmente o rei de Israel não fez. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 e 13. Essa ordem era para que Saul esperasse antes que começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando o sacrifício como havia feito antes. 1 Samuel capítulo 7. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Tá vendo? O pecado de Saul, o erro do rei Saul, não foi nem ele ter oferecido o sacrifício antes, foi ele não esperar a ordem de Deus, para receber a bênção de Deus através ali do profeta. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência no Senhor. Salmo de número 40, versículo 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperamos no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, porque a vitória é certa daquele que espera no Senhor. E também não adianta nós correr, porque o dia do Senhor vem. E aí, o que você vai fazer? Então, está aqui. Segundo subtópico, e já estamos terminando aqui. Segundo subtópico, Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 13. Foram muito as características que marcaram a rebelião de Saul. Segundo subtópico, Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, né? Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência à palavra do Senhor. Assim, Deus rejeitou
a Saul. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus assim rejeitou a Saul, por causa da desobediência. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito, numa só direção, né? Numa só obediência, um só espírito. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Saul não sabia esperar. Assim, esta característica contribuiu para a sua rejeição. Isso que contribuiu para a sua rejeição, porque ele não sabia esperar. Então, que sabamos esperar, que esperamos com paciência no Senhor. Você vem de lá, deixa todo o jugo lá e vem agora para o Senhor e descansa nele. Espera nele, porque ele tudo fará. Ele não vai deixar faltar. A Bíblia diz que Deus não coloca o jugo, ele não dá uma prova para você além daquilo que você possa carregar. Pode confiar no Senhor. Fica aqui, né, terminando essa aula de número 6. Que Deus abençoe a cada um. Por favor, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Fica lá por dentro de todo esse conteúdo. E a paz do Senhor Jesus.